Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre a verdadeira autoestima. Eu me inspirei nesse vídeo num trecho do livro que eu peguei do Eckhart Tolle. Gente, eu não sei qual livro que é, tem dois. O Despertar de uma Nova Consciência, O Poder do Agora. Eu destaquei essa frase, coloquei no meu caderno, anotei ali, e aí eu estava relendo esses cadernos e vi essa frase e resolvi entregar para vocês, tá? Então eu vou ler essa frase e eu vou falar um pouco em cima disso, tá? Então deve estar ou no livro do Despertar de uma Nova Consciência ou O Poder do Agora, tá? Então vamos lá. A frase é: a verdadeira autoestima e a autêntica humildade surgem dessa compreensão. Na essência, não somos nem superiores e nem inferiores a ninguém. Repito, vou ler de novo essa frase. A verdadeira autoestima e autêntica humildade surgem dessa compreensão. Na essência, não somos nem superiores e nem inferiores a ninguém. Então, eu começo logo falando que o meu maior trabalho, assim, o meu motivo maior de encontrar essas limpezas emocionais foi o amor próprio. Eu tinha que restaurar o meu amor próprio, tá? Que estava defasado, detonado. E, e aí, fazendo as limpezas emocionais, lendo muito desses livros dele, do outro livro também, não vem agora. Dois livros que eu li muito, da Louise Hay também, li bastante. Eu pude entender que se a gente não restaurar, não curar as nossas feridas, a gente não vai encontrar nada fora. Se a gente não resolver as nossas questões internas, a gente não vai encontrar nada fora. A gente tem a ilusão de que, por estar tudo machucado, tudo destruído, tudo distorcido dentro de nós, a gente vai buscar fora e vai encontrar. Isso é uma ilusão da mente, entende? Então, a gente procura se vestir bem, a gente procura um melhor relacionamento, só que não vai encontrar. A gente procura dinheiro, a gente procura viajar, a gente procura tudo que nos faça não olhar para dentro. A gente procura fora o que não tem dentro, entende? E isso tá distorcido, entende? É uma visão distorcida, uma visão errada, entende? O que eu posso afirmar diante de tanta limpeza é que você não vai encontrar nada fora se dentro de você não estiver bem, não estiver bem construído, solidificado, as bases não estiver bem restauradas, sabe? Se não tiver uma boa autoconfiança, autossegurança, uma segurança interna, e não é preciso ter uma família certinha de propaganda de margarina para você ser assim. Eu tinha uma época da minha adolescência, eu lembro que tinha muitas das minhas amigas tinham os pais todos certinho, pai, mãe, tudo certinho, e a minha tinha uma série de questões e problemas a vencer, ali, a superar, e não é isso. Não é fora. Mesmo que os pais, por mais é, difíceis que sejam, que eles estejam passando por situações difíceis, ou se você teve abandono de pai, ou então teve mães com problema, ou doenças na família, ou problemas de financeiro, emocional, questões de separação, de abandono, de rejeição, não importa as questões que você vive nesse mundo agora, na forma, o que importa é como você lida com isso e como você volta para dentro de você e se reestrutura dentro de você, entende? E se você não faz isso, se você não cuida desse lugar interno, que é o lugar mais sagrado que você tem que olhar sempre, e que você tem medo de olhar, você passa a olhar o outro como ou superior ou como inferior, em desigualdade. Entende? Se você está desigual, se você não está bem internamente, você passa a olhar o outro de forma desigual, não alinhado a você. Você não vai se sentir bem ou tanto quanto. Você vai ou se sentir superior ou inferior. E essa visão
de superioridade, inferioridade, é uma ilusão do ego, uma ilusão da mente, e ela te faz, o que eu anotei aqui? Ela te faz acreditar na separação. Dentro de você, você está separado dessa divindade, desse todo. E nessa separação, você, com esse olhar de superioridade, ou enfim, esse olhar distorcido que você tem do outro, você acredita nessa separação, existe uma separação interna, e você passa a ter medo do outro, você se sente ameaçado pela outra pessoa. É só você sair nas ruas, entende? Você tem aquele pensamento de medo ou de culpa, entende? Sendo um ou outro, medo ou culpa, você é uma sensação de separação, você não está unida a algo maior que está dentro de você. E é essa união que te sustenta, essa união que te faz enxergar o outro como igual, te faz ver o outro como igual. A hora que você perceber, começar a perceber que o outro é igual a você, tanto quanto, não importa os talentos que ele tenha, os dons que ele tenha, os valores que ele tenha, se ele tem a situação financeira muito alta ou muito baixa, se ele os valores dele é bem diferentes, não importa isso, entende? Você tem que o seu olhar para com a outra pessoa tinha que ser nivelado, alinhado. Você é igual a outra pessoa, entende? E é isso que te faz estar alinhado, estar unido ao todo, ao todo, à fonte que está dentro de você. E é isso que é a verdadeira autoestima. Aí você não vai mais procurar fora aquilo que você já tem dentro. Você não vai ter mais a necessidade de buscar o amor fora, de implorar migalhas de amor, de implorar migalhas de atenção. Entende? Você não vai precisar mais disso. Você vai estar muito segura dentro de si, muito confiante em si mesma, tá? E tem outras questões também que te faz unir a outra pessoa, são vínculos que você tem, sabe? Esses vínculos negativos é um vínculo que tem você com a outra pessoa, com seus pais ou parentes, ou relacionamentos, são vínculos de dor, de mágoas, de ressentimentos, de culpa, de medo. Esses vínculos são vínculos energéticos que a gente faz ficar unida a outra pessoa. Muitas vezes a gente se une a uma pessoa, a gente pensa que é pelo amor, mas ela está unida, vocês estão unidos pela dor. É só você fazer a limpeza emocional que você vai ver claramente, com seus próprios olhos, entende? Essa união pela dor, pelo ego, entende? Pelo medo e pela culpa. É isso que te faz unir. É só você pegar aquela amizade que você tem. Se você fizer uma limpeza emocional em você, pegar questões que você tem de infância e limpar isso em você, muitas dessas pessoas que estão unidas a você, elas vão embora. Elas vão embora, elas vão sair de perto. Amizades que você tanto prezava, e muita dessas muito dessas união que fala, né? União, ela é unida pela dor, pela mágoa, pela culpa, pelo medo, pela carência, entende? É isso que te faz aproximar algumas pessoas. E aí você limpa as questões de dor, de mágoa que você tem de infância, por menor que seja. Por menor que seja, se você visitar essas situações do seu passado, você vai ver que muitas das pessoas vão sair de perto de você. E os seus pais, a hora que você fizer uma limpeza emocional, aquela sensação que muitas pessoas têm, mas não têm medo de assumir isso, é uma sensação de culpa, uma sensação de pena, uma sensação de medo, de perder, sabe? Parece que tem que honrar, tenho que, toda a pessoa que a gente tem que, é um compromisso negativo, entende? E a hora que você limpar essas experiências negativas, o que é experiência negativa? É uma situação que você viveu com essa pessoa, ela falou uma coisa, verbalizou, falou, fez alguma coisa e você guardou, reprimiu essa situação. Essa situação está dentro de você. A hora que você olhar para essa situação e limpar isso, olhar para ela e falar tudo que você sentiu naquele dia, você vai estar limpando aquilo.
E aí o seu relacionamento com seus pais, ou seja, com quem for, vai ser de harmonia, de paz, que essa é a verdadeira natureza nossa, entende? Essa é a verdadeira essência, a harmonia, a paz, a alegria, o bem-estar, a abundância, entende? E aí você vai estar com essa pessoa, seja num relacionamento ou com os seus pais, você vai estar unido pelo amor, entende? E aí as pessoas, voltando ao tema, ao trecho, você vai estar olhando as pessoas de forma igual, de forma, o olhar de Deus, entende? Sabe, o olhar divino, porque nós somos um com Deus, entende? Você vai passar a ter, não, os olhos de Deus não vai fazer com o outro aquilo que não gostaria que fizesse com você. Então você não vai ter mais sentimentos de pena, você apenas vai sentir compaixão. Não vai mais julgar, nem criticar, nem resmungar, nem reclamar da pessoa, porque você vai entender que ela vai estar fazendo o melhor que ela pode com a consciência que ela tem. Não importa os dons e talentos que ela venha a ter, você vai se sentir bem ao lado dessa pessoa. Ela tendo muito, ou dinheiro, ou dons, talentos, ou seja o que for, você vai se sentir bem ao lado dela, entende? E aí você vai ter essa visão alinhada de igualdade, que é a visão de Deus, entende? E aí, por isso que a limpeza emocional chega nesse lugar. Ela faz você dissolver essa visão distorcida, essa separação que nós temos internamente. Como eu disse ali, essa separação é a distância de você e Deus, dentro de você. E o que te separa de você e de Deus internamente são essas situações de dor, de trauma, de abuso, de assédio, de traição, seja o que for que você aconteceu na sua vida ou que você presenciou, que você viu com seus olhos, você guardou, você reprimiu isso, essas emoções de dor te fazem separar de Deus. É como se você se sentisse sozinho, entende? Não amado, não aceito. Parece que você está perdido nesse mundo, entende? E você não está, você é um com Ele, você é um com Deus. Ele está aí dentro de você, só que você precisa se alinhar. E aí, essas experiências negativas, elas são como véus, elas vão tirando, ela vai dissolvendo esses véus, transmutando essas energias, ela vai dissolvendo, e aí você vai se alinhando, sabe? E aí você vai ficando mais seguro, mais confiante, entende? Encontra seu propósito, você vai fazer aquilo que tem que fazer. Você vai estar alinhado com quem você é de verdade. Você vai deixar de mendigar migalhas de amor. Então, vai deixar de ter insegurança no trabalho. Você sabe o que tem que fazer. Não vai ficar pedindo opinião, sugestão, insegurança do que vestir, cabelo, roupas. Entendi. Você vai se sentir bem com quem você é e com o que você faz. Entende? Não importa se a pessoa gosta ou não gosta, você está fazendo aquilo que tem que ser feito. E vem de dentro de você. É uma autoconfiança. E é isso que é o alinhamento com o todo, é isso que é o alinhamento com a fonte. Você fica em paz com o que você faz, entende? E aí você olha para outra pessoa de forma igual, com respeito. Tá? Então, você vai entregar isso, esse respeito à outra pessoa. Como eu disse, é impossível você exigir o respeito do outro se você não se respeita. Se dentro de você não existe isso. É impossível você encontrar fora se você mesmo não tem isso dentro de você, com você mesmo. Entende? Tem pessoas que ficam exigindo e briga eu fui assim, eu fui assado, eu não fui respeitado, ou eu não fui, como que é, chama aquela, valorizado. Eu não fui respeitado, eu não fui valorizado no emprego. Como que você vai encontrar isso fora se dentro de você não existe isso? Entende? Você precisa encontrar isso dentro de você, deixar sólido dentro de você. Você só vai encontrar isso dentro de você. Esse autorrespeito, esse autovalor, esse autoamor, essa autoestima, se você fizer um trabalho interno. Porque essas experiências negativas, elas, no olhar do EFT, tá? Da ferramenta de EFT, Emotional Freedom Techniques, se você não fizer essa limpeza emocional, você vai ficar distante
dessa divindade, desse todo, desse algo maior que existe dentro de você. E a ferramenta EFT, ela vai nisso, ela tira esses véus, ela limpa essas experiências negativas e te faz se aproximar da sua verdadeira natureza. Aí sim você vai se sentir bem com você mesmo, seguro com você mesmo, sem a necessidade de ficar cobrando o respeito da outra pessoa, sem a necessidade de ficar cobrando valor, sendo que querendo ser valorizado no trabalho ou no relacionamento. Você não vai exigir mais isso, porque você já tem dentro de você. E se você existe isso dentro de você, as outras pessoas virão e farão isso, entende? Tudo começa de dentro de você para fora, não é de fora para dentro. É isso que tem que mudar, é essa visão que precisa mudar, entende? E a limpeza emocional é isso, ela trabalha dentro de você. Ela trabalha suas questões emocionais no subconsciente. Ela limpa questões de dor, de trauma, de medo, de insegurança, de abandono. Por mais que você não queira falar naquela situação, é aí que precisa mexer. Ah, mas não vai mudar em nada se eu perdoar essa pessoa. Muda sim, muda completamente. Se a pessoa não quer falar no assunto, se você tem um assunto que você não quer falar, se você tem uma pessoa guardada aí dentro de você que você não quer falar, não quer mexer, não quer pensar, é nisso que você tem que ir, é nessa situação. E a afetiva é nisso, ela vai nessa situação e visita essa situação, você vai abrir essa situação, essa pessoa que aconteceu para você mesma. Você não vai precisar contar para ninguém. Só para o terapeuta, ou você consegue fazer sozinho em casa. Você vai abrir a situação, pegar a cena na mente de dor que você viveu com essa pessoa, vai fazer 3 vezes a frase de preparação e vai contar para você o que que é que aconteceu nesse dia, o que que causa tanta dor, o que que essa pessoa fez para você, entende? Aí você vai abrir essa situação e aí tocando nesses pontos, esses pontos eles vão transmutar a dor, transmutar o medo, transmutar a culpa, transmutar a sensação de abandono, de, de traição, de carência afetiva, entende? Todas essas emoções negativas, elas são ilusórias, mas elas estão guardadas no nosso inconsciente. E aí, esses pontos, eles vão transmutar essas emoções negativas, entende? Aí, transmutando, você vai se aproximando de quem você é de verdade. A abundância, a prosperidade, o amor, a harmonia. Quando eu falo o amor que está dentro de nós, não é esse amor de mundo, não é esse amor de música sertaneja, é um amor de harmonia, é um amor de compaixão, é um amor benevolente, é um amor que você, aquilo que você quer para você, você quer para o outro, entende? Aquilo que você tem dentro de você, você tem para o outro. Voltando à palavra respeito, tem umas afirmações que eu fazia muito no começo, que eu sempre falei, verbalizei, até hoje eu falo um pouco, eu me amo, eu me aprovo, eu me amo, eu me aprovo, eu me aceito, eu me respeito. Então, esse autorrespeito é fundamental você encontrar, ter isso com você mesmo, se respeitar, respeitar as suas vontades, respeitar os seus desejos, respeitar o seu corpo, respeitar o seu olhar, respeito, autorrespeito. A hora que você tiver esse autorrespeito por você mesmo, você vai ter esse respeito fora, você vai receber esse respeito das pessoas. Pode ter certeza, porque é isso que eu estou recebendo agora. Então, verbalize faça essas afirmações e faça essa limpeza emocional. Essa limpeza, ela tira véus da mente, ela te abre a mente, é como se ela estivesse abrindo uma janela assim, na sua vida. Você vai se alinhando com quem você é, entende? Isso é o que a ferramenta EFT faz, limpeza emocional, Emotional Freedom Techniques. O Ponopono também faz isso. Você vai sentir isso. Eu lembro no começo também, quando eu comecei a utilizar o Ponopono, eu fui limpando, veio um impulso de choro e dor e lágrima, eu comecei a chorar e verbalizando, foi logo no comecinho, sabe? E aí eu verbalizava, só que eu não conseguia mensurar o que estava limpando, o que estava acontecendo dentro de mim, eu não conseguia ver. E aí eu me apeguei à ferramenta EFT, porque eu pegava a cena e sabia que naquela cena eu ia ser curada de muita coisa, entende? Aí eu curei todas as cenas que eu sabia, que eu lembrava, e o restante eu entreguei para o Ponopono. Comecei a fazer o Ponopono e as afirmações também, sabe? Eu me amo, eu me aprovo. São afirmações do ser, sabe?
A sua essência, você é unida ao todo, é uma energia amorosa, é um ponto de luz que diz ali o livro Um Curso em Milagres, que diz que você está um com todo. Isso é muito mais do que esse corpo, tá? E isso te faz ficar mais seguro, mais em paz, e você vai encontrar esse autorrespeito dentro de você, essa autoestima. Tendo isso dentro de você, você vai poder contribuir fora, entregar fora, e não mais mendigar o que vem de fora. Você vai entregar e não vai querer buscar fora, entende? Porque não tem nada fora. Não existe nada fora. Você não vai encontrar nada fora. É fato. Não adianta, você não vai conseguir. Você só vai encontrar tudo aquilo que você quer, está dentro de você. A abundância, a harmonia, o amor, o respeito, o amor próprio, a autoestima, está tudo dentro de você. Você só não consegue acessar isso por causa dessas experiências. Cure essas experiências para você ver. Aí você vai se alinhando com quem você vai se aproximando do divino e você vai olhando o outro com forma de igual, entende? Aí você vai quebrar aquela separação, você vai se unir ao todo, você vai ter um olhar de compaixão e aí você vai receber isso. E aí o seu trabalho vai prosperar, os seus relacionamentos vão prosperar, suas amizades vão prosperar. Entende? Tudo vem de dentro para você, para fora, e não de fora para dentro. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. A gente vai se falando. Tchau, tchau!